dar continuidade agora com a ministração da palavra. E pela graça de Deus, nós vamos encerrar a carta de Paulo a Tito. Caminhamos aí alguns domingos nesta carta e hoje nós vamos encerrar. Portanto, o texto é do capítulo 3 de Tito, versículos 12 ao 15. As recomendações finais. Hoje o dia está mais friozinho, tem alguns ferreirenses com blusa, coisas que eu não tinha visto até aqui. Louvado seja Deus por isso. Tito, capítulo 3, versículos 12 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência a Zenas, o intérprete da lei, e a Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda a quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. E ele termina a carta. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta palavra lida diante de nós. E te suplicamos ao teu Santo Espírito, que fales aos nossos corações nesta noite, nos exponha a tua verdade, nos exponha aquilo que o Senhor quer nos falar, por intermédio da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, tanto a abertura da carta como o término da carta nos dá várias lições a respeito do modo do proceder da vida cristã. E nós chegamos no final dessa carta, e não apenas Paulo conclui a sua carta, mas ele mostra também princípios fundamentais para nós a respeito do zelo na obra do Senhor, a respeito do cuidado com os irmãos na fé e a centralidade da graça de Deus. Essas três coisas estão contidas no término dessa carta. Embora, irmãos, à primeira vista, possa parecer apenas detalhes administrativos, apenas um final, um fechamento de uma carta, mas ela nos ensina essas três verdades preciosas que nós vamos explorar nessa noite. E ao longo da carta, queridos, Tito trabalhou a ideia de como os presbíteros deveriam agir no meio da igreja, trabalhou a ideia de como cada irmão deveria agir dentro da família, cada um no seu lugar. Depois trabalhou a ideia de como os crentes deveriam agir fora da igreja, na sociedade. E agora no final ele dá algumas recomendações gerais para os irmãos. E o desfecho dessa epístola, irmãos, apresenta instruções práticas, assim como foi ao longo de toda a carta, né? E também trazem profundas lições espirituais para nós. Vamos destacar três. A primeira delas é a importância da comunhão cristã, né, refletida na colaboração entre os obreiros, entre os irmãos, o zelo pelas boas obras, como expressão da fé e de testemunho cristão para o mundo, e a centralidade da graça de Deus como fundamento e sustento para a nossa vida cristã. Então vamos refletir, irmãos, sobre essas verdades nesta noite, nesse finalzinho da carta. Então a primeira delas que eu quero destacar é a importância da comunhão e do apoio na obra de Deus. A importância da comunhão e do apoio na obra de Deus. Paulo cita 4 nomes aqui, né? Ártemas, Tíquico, Zenas e Apolo. Desses 4, 2 são desconhecidos. Ártemas e Zenas são nomes menos conhecidos nossos. A Bíblia não fala muito a respeito deles. Já Tíquico
E Apolo, a Bíblia já traz um pouquinho mais de informação sobre o seu ministério, sobre sua vida. Isso mostra para nós, irmãos, que Tito, ele não era isolado, ele não era uma pessoa solitária no ministério. Tito não era uma pessoa que Paulo jogou lá na ilha de Creta e falou: se vira, apodrece aí. Não, ele não estava lá abandonado, ele não estava esquecido. Havia pessoas, havia irmãos que o apoiavam no seu ministério. Ainda que saibamos pouco sobre esses colaboradores, é evidente que eles formavam uma rede de apoio em cooperação uns com os outros. Ártemas, como eu disse, é citado apenas aqui, como um fiel cooperador de Paulo. Já Tíquico, as escrituras nos dizem que era um cristão da Ásia Menor, que acompanhou Paulo na sua terceira viagem missionária. Lá em Atos 20, versículo 4, nós vemos ele aparecer. Ele foi enviado como mensageiro de Paulo a várias igrejas, como Éfeso, por exemplo. Éfeso 6, 21 mostra isso. 2 Timóteo 4, 12 também fala disso. Ele foi a Colossos, Colossenses 4, 7, e a Creta, como nós lemos agora neste versículo. E mesmo, irmãos, diante de grandes feitos que são atribuídos à vida do apóstolo Paulo, nós vemos que o apóstolo Paulo não trabalhava sozinho. Ele apoiava e sustentava a obra com discrição. Ele fazia isso. E Paulo demonstra bem o seu apreço por Tito, porque ele fala para Tito: apressa-te em vir ter comigo. Quando ou Tíquico ou Ártemas chegar aí, deixa eles aí e vem rápido, porque eu quero você comigo. Ele decidiu, irmãos, passar o inverno ali em Nicópolis. E ele chama Tito com pressa, com urgência. Isso mostra para nós, irmãos, o afeto e o amor que Paulo tinha por Tito. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma discussão no final da primeira viagem. Eles falaram: vamos voltar e visitar as igrejas que nós estabelecemos. E aí Barnabé falou assim: vamos levar conosco João Marcos. Aí Paulo falou: não, João Marcos não. João Marcos nos abandonou no meio do caminho. Não é justo que ele volte conosco para rever as igrejas. E houve contenda entre Paulo e Barnabé, e eles se dividiram. Paulo começou e seguiu a viagem com Silas e Barnabé, e João Marcos continuaram a sua viagem juntos. Porém, mais para frente, nós lemos, no final da carta a Timóteo, Paulo dizendo: mande João Marcos vir ter comigo, porque ele me é muito útil, ele me é muito precioso. Ou seja, aquela divisão que aconteceu no meio do caminho, no final se tornou em perdão, se tornou em graça, se tornou em amor fraterno. E queridos, ele era muito útil para o apóstolo Paulo, da mesma forma que Tito. Agora veja, um homem como o apóstolo Paulo, demonstrar essa afeição, demonstrar esse carinho, era muito maravilhoso. Era algo que tornava aqueles irmãos especiais, irmãos em Cristo. Além disso, Paulo também instrui Tito a cuidar de Zenas, o doutor da lei, e de Apolo, ajudando-os em sua jornada. Ao que parece, eles iam passar por Creta, mas não iriam ficar ali. Eles iam prosseguir na viagem. Mas mais uma vez nós vemos que a obra do Senhor, queridos, ela exige de nós cooperação. Cuidado uns com os outros. Zenas também é citado apenas aqui, mas a tradição cristã diz que ele se tornou o primeiro bispo de Dióspolis, cidade de Lida, e Apolo, talvez os irmãos conheçam um pouquinho mais a história dele. Ele pregava a palavra de Deus, ele era um cristão de Alexandria, pregava a palavra de Deus, era um homem eloquente, profundo conhecedor da palavra de Deus. Priscila e Áquila o escutaram e falaram assim: opa, está faltando alguma coisa aí. E foram explicar para ele a respeito de Jesus Cristo. Apolo
era um dos homens que ouviram João Batista pregar a respeito do Messias. E não havia somente Apolo, nós encontramos também no capítulo 19 de Atos, outros irmãos que somente ouviram ele pregar a respeito do Messias, João Batista, e depois saíram pelo mundo. E isso, queridos, mostrava para nós que a mensagem de João Batista falava de Cristo, mas ainda faltava alguma coisinha. Porque João Batista pregava o arrependimento, porque o reino de Deus estava próximo. E quando Cristo pregava, ele falava, o reino de Deus chegou. Essa era a diferença entre os dois. E Apolo precisava saber dessa verdade. Por isso Priscila e Áquila pregaram para Apolo e falaram a respeito de Jesus Cristo. Apolo ainda não tinha um conhecimento profundo disso. Mas note que Tito é instruído a encaminhar com zelo esses irmãos, tanto Zenas como Apolo, e prover, irmãos, tudo o que era necessário para eles. Quando Paulo enviou esses irmãos para passarem por Creta, para passarem aos cuidados de Tito, ele estava providenciando para a vida deles também o cuidado. Zenas e Apolo não estariam descuidados. Enquanto eles passassem pela ilha de Creta, eles seriam amparados, seriam cuidados. Ainda que não saibamos o destino final deles, mas o importante é que eles estavam em Creta e estavam sendo amparados por Tito. Era responsabilidade de Tito assegurar que não faltasse nada para eles. Note a cooperação do trabalho do Senhor. Note como um ajuda o outro. E esses dois versículos, queridos, nos ensinam que a obra de Deus é realizada por meio da cooperação dos irmãos. Sozinhos nós não fazemos nada. Sozinho Tito não faria nada. Sozinho o apóstolo Paulo não faria nada. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos da cooperação entre irmãos, do cuidado mútuo e da disposição de servir uns aos outros em generosidade e diligência. E com isso eu quero tirar a primeira aplicação para nós nessa noite, irmãos. A carta de Paulo a Tito nos lembra que o ministério cristão não é uma jornada solitária. Lembre-se, você não está sozinho.